Vamos falar sobre o impacto do excesso de conteúdo muito raso, né? O excesso das redes sociais na nossa vida. E um termo tem ganhado muitas discussões, tem se popularizado. A expressão é cérebro podre, que tem relação aí realmente com esse uso excessivo de telas, especialmente os vídeos curtos. Esse hábito pode causar prejuízos para a nossa qualidade de vida, isso pode trazer prejuízos para os nossos pensamentos, para a nossa saúde mental. Vamos conversar melhor e entendermos melhor sobre esse fenômeno com o psicólogo Daniel Vieira, que está aqui comigo. Daniel, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito bom. Para a gente contribuir aí com a sociedade, né? Um tema tão relevante, tão importante, né? Exatamente. Ser pensado aí. E aí é tão estranho, né, gente? Você em casa fala, Mônica, como assim cérebro podre? O que isso quer dizer? Porque foi a palavra do ano passado, né? Exatamente, né? O dicionário de Oxford vai eleger essa palavra como sendo a palavra do ano em 2024, né? Mostrando aí a relevância desse tema nos dias de hoje, né? Então o celular chegou para ficar, né? As telas chegaram para ficar e uma função inicial que era para contribuir, melhorar a nossa qualidade de vida, o trabalho acabou indo muito para outro lado também, que virou praticamente o nosso lazer, né? E tudo aquilo que é em excesso a gente sabe que é prejudicial e é o que está acontecendo, né? Então é uma palavra de muito impacto quando você fala, né? De um cérebro apodrecendo, né? Traz assim uma significância bem importante, na verdade, que é uma diminuição, na verdade, dos processos cognitivos, sociais, socioemocionais, no qual são baseados aí nessa engenharia que é a nossa parte do sistema nervoso central, né? Daniel, é como se a gente fosse perdendo a capacidade de um raciocínio lógico, de pensar, de observar o mundo. É isso que tem preocupado vocês da área da saúde mental? Exatamente, né? O cérebro podre não quer dizer que nós estamos tendo uma necrose, né, biológica, não é nesse sentido, mas é no sentido de diminuição de potência. Então, aquilo que talvez, né, nós teríamos como ação natural, né, de relacionar, de memorizar, de demonstrar afeto, né, com o excesso aí do uso, né? Interessante porque o brain rot, né, vem dessa ideia, mas não é só o vício, mas é o vício também, né, o uso, né, aí absurdo, né, em horas, mas também relacionado ao conteúdo que se absorve. Então tem a ver, essas duas questões aí estão relacionadas. Então tudo isso é construído, né, assim, devido à tecnologia, né, onde a gente vai ficar preso por horas. Ou seja, nosso tempo livre está muito mal aproveitado. Mal aproveitado. Imagina só, o que acontece nos vídeos curtos, né? Ele é construído de uma maneira, até pensado dentro da própria psicologia comportamental, em que ele precisa que você fique muito tempo ali, né? Então ele sequestra a sua atenção como? Imagina só, você tem ali vídeos que são interessantes e aquilo tudo é feito para você, personalizado, né? Então seu celular ele tem ali uma engenharia de inteligência que vai selecionar algumas coisas que você gosta e no intervalo desses vídeos curtos vem muita besteira, né? Conteúdos rasos, sem nenhuma função, não tem função nenhuma aquilo e tal. Mas por quê? Isso é pensado. A gente tem aí um sistema no cérebro chamado sistema de recompensa, né, no qual, quando a gente tem uma atividade que ela é muito prazerosa, a gente quer que aquilo se repita. Então, é a recompensa em relação àquela atitude. Então, quando você está vendo ali um reel, você está passando, né? 1, 2 vezes, de repente aparece uma informação que você gosta. Então, passa aquela informação, você continua. Lógico que você quer ter aquilo novamente. E começa a te apresentar, naturalmente, vídeos que não tem nada com nada, né, que não vão contribuir, mas vão sequestrar a sua atenção por um tempo. É onde a gente se perde no tempo, né, sem perceber, né, muitas vezes, né, de uma maneira até inconsciente, você fica ali por horas, sempre nesse ciclo de buscas de pequenas recompensas e recompensas que são imprevisíveis também. É mais ou menos assim, imagina que você está na sua casa, alguém fala que vai te fazer uma visita, e aí você não fala o horário e você fica o dia inteiro esperando, né? Fica ali com a sua atenção naquele fato, né? Aguardando que hora que essa pessoa vai chegar. Não faz outra coisa. Não faz outra coisa. A mesma coisa acontece, né, com os vídeos curtos.
Então a gente chama de reforço intermitente, né, na psicologia. Ele foi construído dessa maneira. Então, tem pessoas que chegam a ficar 9 horas, né? Que é uma estatística aí, por exemplo, do uso de redes sociais. Isso não se limita aos jovens, porque a gente sabe que também tem uma preocupação que os jovens ficam muito tempo. Isso significa que nós, de uma forma geral, estamos nesta média de 9 horas absorvendo o que pode agregar, mas a grande maioria não agrega. Exatamente. Olha, eu acho que a questão está bem que você falou, né? É o uso adequado. Mas antes de entrar nisso, é importante a gente falar, por exemplo, em relação às crianças, que ainda está um cérebro, né, em formação. Isso pode prejudicar de que forma? Muito, né? Porque você tem ali, né, tomadinhas, vamos usar esse termo, né, sendo conectadas, que precisa, por exemplo, de uma experiência sensório-motora, precisa de uma experiência social, afetiva, relacional. Então, o nosso cérebro vai desenvolvendo a partir do quê? Daquilo que está sendo provocado. Então, o próprio fato de jogar uma bola, assim, no real, a gente tem ali desenvolvimento de imagem 3D, de processamento de informação, de matemática, de estratégia. Olha, tira isso tudo, coloca essa criança só na tela para você ver o que vai acontecer. Então, ele vai perdendo, né, essa capacidade de desenvolvimento, de potência. E aí eu fico imaginando, quando chega à escola, que precisa pensar, que precisa prestar atenção, isso fica muito mais complicado. Muito mais complicado, né? Então, assim, como se ela não assimilasse aquilo, nós trabalhamos numa clínica, né, e a gente recebe os casos, principalmente casos infantis, e lá a grande demanda é essa mesmo, né? Ele vem como uma solicitação da escola porque a criança está com prejuízo de aprendizagem, de ficar no ambiente escolar. Por quê? Olha só, quando a gente fica muito tempo na tela, aquilo é uma recompensa muito fácil. Né? É muito fácil, é só mexer no dedo, não tem esforço. Então, qualquer outra atividade cognitiva que vai exigir um pouquinho mais de esforço, aí já tem uma fuga. Ah, não, aí não quer participar, não quer fazer, não quer interagir. Né? Inclusive na interação social, né, aqui como nós estamos aqui, ela precisa de um esforço. Tem que olhar no seu olho, tem que prestar atenção no que você está dizendo. A gente tem uma troca de turnos aqui, coisa que no ambiente virtual isso é muito pobre, né, essas relações. E aí isso complica a convivência, o desafio de se relacionar, de argumentar. É um prejuízo sem igual. Não. E de conflito, porque vai gerar conflito também, porque se eu não sei conversar, não tenho repertório, isso essa semana eu tive uma diretora de uma escola até que ela me trouxe uma informação que quando houve essa lei agora da proibição dos celulares na escola, houve um caos na escola, porque as crianças estavam acostumadas a, até mesmo dentro do ambiente escolar, conversar, relacionar a partir de mensagens, né, ali no campo virtual. Tirando o celular, elas foram obrigadas agora a lidar com seus conflitos. E aí o que houve de bullying, sabe? O que houve assim de falas assim pejorativas, por não saber como conviver num ambiente onde pessoas reais existem e que não é uma terra sem lei, né? Como às vezes a internet se tornou. Então falo o que eu quero, cancelo pessoas, ofendo e parece que não tem nenhuma consequência. No tete a tete, como a gente fala ali, né, não é assim que funciona, né? A gente tem que ter manejo social, a gente tem que esperar o outro, tem todo o processo que faz parte das habilidades sociais que estão sendo perdidas. É um dó. E a gente, claro que vai aproveitar o Daniel para saber, e aí, diante dessa realidade, né, que nos invade, o que a gente pode fazer? Mas deixa eu trazer aqui, olha, a Lourdes de Uberaba, gostaria de dizer que só vejo vídeos que me ensinam algo. Estou certa em fazer isso? Interessante. Sim. A Lourdes. Olha, isso é uma questão interessante, né? Porque, por exemplo, as pesquisas que são feitas em relação ao prejuízo, geralmente elas não vão fazer uma variável de controle em relação à qualidade desse vídeo. Então, imagina só, se a gente conseguir ali, né, organizar aquela criança para que ela tenha um tempo adequado, de acordo com, né, métricas aí que a própria Associação de Pediatria sugere, né, recomenda, mas também em relação ao conteúdo. Porque, por exemplo, até a inteligência da criança, a capacidade dela, a criatividade vai depender de repertório. E a tela pode ser uma boa opção nesse sentido, né, de
tem um pouco de dificuldade, porque quando chega para nós o caso, essa criança não está vendo ali um canal de curiosidade, canais de viagens, de conhecimento de mundo. Não, ela está tempo, inclusive, nesses vídeos que são, né, banais mesmo. Como você falou, muitas vezes pejorativos. Mas assim, quando a gente vai avaliar, por exemplo, a inteligência ali da criança, um dos construtos que a gente observa é o repertório que ela tem, vocábulo, conhecimento de mundo, manejo, né, do dia a dia. E quem sabe, né, as telas podem ser aí, favorecer esse enriquecimento. Só que precisa ter esse equilíbrio, né? Exatamente. Eu estou conversando com o psicólogo Daniel Vieira, que está trazendo para a gente essa palavra, aliás, são duas palavras, essa expressão, cérebro podre, e eu acho que a gente tem que trabalhar para que o nosso cérebro evolua, né? E a gente vai voltar a essa conversa, viu? Eu agradeço muito a sua participação. Se tem dúvida, 99897.000, e a gente vai conversar mais daqui a pouquinho, tá bom, Daniel? Ok. A gente está conversando hoje com o Daniel Vieira, que é psicólogo, sobre essa expressão cérebro podre, ou seja, a gente está ali meio que apático, deixando o nosso cérebro flutuante, né? E antes de trazer mais perguntas para você, isso pode levar, por exemplo, como disse a Divina, a um transtorno obsessivo compulsivo? Sim, sim. A gente tem que pensar o prejuízo disso a longo prazo, né? Isso. Inclusive, talvez o sintoma primário já é ali uma ansiedade, uma compulsão, uma depressão que me leva a ir para o celular e ficar tanto tempo. E é um ciclo de dependência, né? Porque, na verdade, o que ali a tela pode fazer, na verdade, é ampliar esses sintomas e não resolver como é buscado no início, né? Mas, assim, as estatísticas, né, até as pesquisas vão mostrar que a longo tempo você vai ter perdas, né? Você vai deixar de desenvolver ou vai perder, porque você está treinando o seu cérebro, né? E o nosso cérebro treinado, ele passa a ter padrões. Então, tendo padrões, ou seja, eu só respondo a estímulos curtos, onde eu não preciso engajar tanto, e esse padrão não fica preso no celular, ele vai espalhar pelas relações. Aí a gente tem um prejuízo na escola, por exemplo, de uma criança que já não se interessa pelo conteúdo, com as notas em rebaixamento. O adulto, às vezes, vai ter um prejuízo lá no trabalho, né, porque ele já não consegue ter aquela concentração, né? Eu trabalho na universidade e eu vejo assim que muitos alunos hoje, inclusive, levam um celular, que é como se ele tivesse ali uma bomba para injetar nele alguma substância para que ele consiga acordar para a aula. Nossa. Porque se ele tira o celular dele, né, e já vi isso também acontecer dentro do próprio setting clínico, de crianças que você tira o celular dela, ela dorme. Né? Ou seja, não tem mais um engajamento, uma motivação, assim, sabe? Parece que o mundo só está ali, né? Está ali dentro de uma virtualidade. Olha, o Cauã, do Jardim Brasília, disse que a mãe deixa ele mexer no celular por 2 horas. Aí ela consegue, colocar tempo nos aplicativos, né, que eles têm ali no celular. A minha mãe perguntou se isso ajuda para que eu e a minha irmã fiquemos tempos fora do celular. Ô, Cauã, um beijo para você. Que legal, né? Legal isso, né? Fala. Sua mãe tá certa. Certíssima, exatamente. Tem que haver um adulto, né, em casa. Tem que haver, né? Então, assim, a criança jamais ela vai tomar essa decisão de não mexer no celular. Então, a gente precisa ter adultos, né, que também não é só retirar ali o celular ou telas, né? Nós temos que pensar o que a gente vai oferecer para essa criança. Né? Que dia que nós vamos voltar para as praças, para os parques, para os clubes, para as associações, para os quintais das avós. Né? Esse ambiente ele vai ser importante também ali para a substituição. Para os jogos reais ali, né? Quebra-cabeça, jogos de estratégia. E, cara, é impressionante o quanto a gente, se houver realmente um engajamento, uma tentativa de trazer essas atividades que pertenceram tanto à nossa infância, o quanto eles gostam também desse mundo, dessas relações, no esporte, na arte, né? Então tudo isso vem para ocupar, porque parece que o lazer, infelizmente, ele está se resumindo ao uso de telas. Aí que nós temos um problema. E a gente espanta porque, de repente, você está tão mergulhado que se passaram horas de que você poderia ter feito tanta coisa, né? Isso é neurológico, né? Neurológico, tem perdas, né, ali, inclusive, em estruturas que são responsáveis por manejar, dar para a gente esse controle temporal, tá? Então, você vai estar ativando regiões ali, ou desativando regiões que deveriam estar planejando, organizando, executando, treinando o cérebro para que essas estruturas não funcionem tão bem. E aí, né, o que acontece?
o prejuízo funcional. Eu acho que o cérebro fica perguntando assim, o que você quer de mim? O que você está fazendo? É um caos. É um caos, né? É um caos. Deixa eu trazer a Raquel, que ela perguntou sobre essa questão, né, do cérebro podre e a nossa saúde mental. O que seria melhor para tratar essa ansiedade que muitas vezes vem? Então, em relação a esses vídeos, a gente tem já hoje alguns aplicativos, né, que fazem ali uma seleção de informações, né? Eu posso ali mesmo no próprio celular colocar limites de tempo, e não é só para criança, é para adulto também, porque a gente também está apodrecendo o cérebro nosso, né? Sim. Claro que na criança você tem um cérebro de informação, então muito mais neuroplástico, né, moldável. E no adulto não, a gente está com essa sensação de cansaço, de ansiedade, de esgotamento. E a única atividade que a gente fez foi ficar sentado mexendo com o dedo no celular. Então, assim, é bem antagônico, né, essa informação. É paradoxal porque, como assim, né, eu quieto canso mais do que se eu tivesse em uma atividade real ali, né? Então, assim, acho que essa é uma questão. A questão também da gente pensar nos conteúdos. Tá, eu acho que é muito importante. A gente não vai tirar as telas do convívio social. Chegou para ficar, mas a gente tem só que reaprender ou aprender onde que a gente deve usar isso de uma maneira adequada. Aí a minha amiga Fátima fala assim, Mônica, pergunta para o doutor, como é que a gente se desliga do celular? Porque é um aparelho que está sempre do lado da gente. E aí ela trouxe uma questão, principalmente para as meninas dos 50 a mais, que adoram aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Ela falou que está deixando o aparelho celular longe, a visão dela foi prejudicada, né? E aí ela colocou o seguinte, a vida passa e quem se distrai nas redes realmente não vê. Exatamente. Eu achei muito legal isso da Fátima aqui. Gostei ela muito, encontrou uma forma, né? Exatamente. Olha, o que a gente pode estar fazendo também é criando ali alguns momentos em que a gente vai dedicar aquela tela, né, aquela atividade, porque imagina só, deixa o seu celular com aqueles avisos ligados. Então toda hora você está ali, né, ligado, tá, e deixando o seu cérebro hipervigilante para informações que não tem, podem ser resolvidas depois. Aí isso você precisa testar. Eu acho que tem um teste interessante para a gente fazer. Qual? Desliga um dia ali. A hora que no final do dia dá uma sensação inicial para a gente que alguém vai morrer, que alguém vai acontecer uma tragédia e tal, porque é exatamente essa necessidade viciante no qual a gente se colocou, né? Ali da dependência. Quando a gente fica um tempo aí sem mexer, você volta e você percebeu que nada. E assim, as pessoas têm que voltar a ligar também, né? Se é urgente, liga. Não é só mensagem aí. E aí a gente saberia que ali seria uma forma da gente estar monitorando e não ficar o tempo todo em alerta, né? Olha, a gente vai para casa, a gente não bate ponto mais. O que acontece? A gente leva o trabalho no bolso. Então está o tempo todo ali, então o inimigo não mora mais, né, ao lado, ele mora dentro do bolso. Mas assim, não vamos demonizar também que eu acho que a tela mas é só extremamente pra gente pensar, importante. Né, Daniel? Só para a gente rever essa postura que está um pouco inadequada e prejudicando o nosso cérebro. Aí aqui a gente tem algumas alternativas, por exemplo, como a Fátima falou, que deixa longe, que vai contemplar. O que mais que eu posso fazer para o meu cérebro trabalhar bem, para que eu seja uma pessoa com discernimento, me corrija se eu estiver falando bobagem aqui, mas sabe, que eu trabalhe pela minha inteligência. É pegar um tempo para o livro, é pegar um tempo para conversar. Você falou de visita é tão bom, né? Exatamente, eu quero tocar nesse ponto. Algo que é muito importante, né, para o desenvolvimento cerebral é a convivência social. Porque na convivência social a gente desafia processos que são importantes de percepção, de regulação emocional, de paciência, de tempo de espera. Então retirar alguém do convívio social é adoecedor, mesmo que seja dentro de um aspecto virtual. A gente está aí com a pandemia e o reflexo dela até hoje a gente está colhendo, né? Exatamente por isolamento social. Então, assim, substituir essas atividades por uma visita, quem sabe por um café junto, né? Outra coisa também que é muito importante é a questão de buscar atividades, né? Que não só físicas, mas também de exercícios cognitivos que o próprio celular pode oferecer. Pode baixar aplicativos ali cognitivos que eles vão dar para você tarefas
né? E estimular ali seu pensamento, estimular ali seu raciocínio lógico. E assim, o cérebro não é um músculo, mas a gente gosta sempre de comparar, porque aquilo que para. Mas se eu exercito, eu vou desenvolver estruturas ali que vão ser importantes para a minha execução de tarefas e controles aí. E aí, diante dessa questão que você trouxe do cérebro podre, né? A Marli pergunta, e agora? Estou esquecendo as coisas. Isso é um reflexo, né? Sim, entre os sintomas de diminuição de memória. E esses exercícios que você propôs para a gente podem ajudar? Pode sim. Lógico que a gente tem especialistas, né, que trabalham, né? A gente tem uma área que a gente atua, que é a área da reabilitação neuropsicológica, que é exatamente reorganizar essa vida, né, dessa pessoa, trazendo ali junto com ela programas, né, que vão estimular aí a cognição, o pensamento, né, o afeto, né. Então tudo isso faz parte de um processo, inclusive, de reabilitação, porque tá chegando nesse nível mesmo do prejuízo ao ponto de precisar de reabilitar. Que era algo tão natural, agora a gente tem que reabilitar. Exatamente. Então, pessoas com baixa condição de memorização, né, que não conseguem mais tirar um tempo e prestar atenção. Pensar numa solução. Então, assim, vai sendo construído o sono, né? Eu acho que o sono, o celular também, ele tira muito da gente, né? Até a própria luz, né, que é emitida dele, ele vai dar uma informação diferente para o cérebro, onde parece que sempre é dia. E nosso sistema circadiano, ele foi feito para, em algum momento, dormir. E eu preciso, né, de não ter luz para conseguir que isso funcione bem. Então você está meia-noite ali, o celular do lado. Por mais que você durma, isso é pesquisa, tá? Ainda vai mostrar que você tem interferências, mesmo com o celular ligado ao lado. A qualidade de sono sua diminui, mesmo não mexendo no celular. Tá? O próprio fato dele estar no quarto. Já é para a gente repensar, né, pessoal? Todos os dias a gente precisa repensar nisso, nesse uso e trabalhar o nosso cérebro de forma mais carinhosa. Olha, só para a gente encerrar, a Lídia do Martins falou que está com 5 livros para começar a leitura. Te entendo, Lídia. E ela disse que vai começar hoje. Depois dessa prosa, não quero meu cérebro apodrecido. É isso. Que bom, tá vendo? Mudando, né? Daniel, obrigada. Obrigado. Prazer te receber. Eu que agradeço. E a gente vai falando mais sobre isso, tá? Ok, obrigado. Daniel Vieira, psicólogo, nessa conversa boa por demais da conta e que nos fez acordar, refletir, né? Compartilhe essa entrevista depois, ela vai estar lá no YouTube, é só você entrar lá no nosso canal e compartilhe essa entrevista com as pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você conhece, tá? E as que você não gosta também, né? Para poder ajudar. Com certeza. Obrigada, viu, Daniel? Obrigado. Obrigada mesmo.